do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu sou Nilza do Nascimento Ricardo Santos, moro em São Paulo, sou casada com Sebastião Nunes dos Santos e tenho um filho, Flávio. E nós, mais uma vez, juntos no cerco, Tua presença cura. Tua presença cura medos e ansiedades. Vamos partilhar a palavra a partir de Isaías 41, 20. Uma promessa de Deus para nós. Diz assim na palavra: a fim de que saibam a evidência e pela observação, compreendo que foi a mão do Senhor que fez essas coisas e o Santo de Israel que a realizou. Deus quer primeiro rasgar as cortinas e remover as sombras que nos impedem de receber o seu amor e nele acreditar. É crer na promessa de Deus. Significa que Ele fará obras grandiosas e visíveis, como transformar desertos em fontes e o impossível em testemunho, para que todos reconheçam que foi Ele que agiu, trazendo libertação, esperança e renovação, mesmo em meio às dificuldades, mostrando seu poder e fidelidade a seu povo que não precisa temer. Nós não precisamos temer nada. Deus quer curar os nossos medos e a nossa ansiedade. A promessa dele, Ele cuida de cada um de nós. Deus cuida porque é pastor. Deus é pastor dos homens, como diz o Salmo 22, versículo 1 a 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois está comigo o vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. Olha o cuidado de Deus para conosco. Nesse salmo, nessa palavra, Deus descreve como um pastor que supre. Essa palavra descreve Deus como um pastor que supre todas as necessidades. Provê descansos em verdes pastos, águas tranquilas, águas para nos restaurar força, água para nos hidratar, água para nos refrescar. Em verdes pastos e águas tranquilas, restaura a alma e guia nos caminhos da justiça, oferecendo segurança e conforto, mesmo em vales escuros, pois ele está presente com sua vara e seu cajado. É apoio para caminhar, ele, sua vara, para guiar e consolar seu povo. Não precisamos temer. Deus nos caminha, Deus cuida de cada um de nós. Olha a palavra, essa palavra é linda, esse salmo é lindo. Ele é nosso pastor, é Ele que nos conduz, Ele que restaura as nossas forças. Ele nos conduz pelos caminhos retos, Ele nos leva ao amor de seu nome. Mesmo que eu atravesse um vale tenebroso, um vale escuro, nada temerei. Esse pastor que nos conduz quer curar todos os nossos medos, as nossas angústias. Diz a palavra no Salmo 93, 19, quando em meu coração se multiplica as angústias, vossa consolação alegra a minha alma. Esse salmo fala em encontrar a paz, o refrigério em Deus.
em meio a pensamentos angustiantes. Quantos pensamentos angustiantes nesse tempo de aflição, de tribulação, de guerras, de coisas que desagradam a Deus. Essas aflições revelando que o consolo divino preenche a alma com alegria e sustento, mesmo quando as preocupações internas parecem esmagadoras diante desse mundo, oferecendo um refúgio e força para não desistir diante das dificuldades da vida e da opressão. Meu irmão, minha irmã, se a gente ora a palavra, deixando que a palavra entre no nosso coração, a gente é um refrigério mesmo, é um refrigério em Deus, em meio a pensamentos angustiantes. A angústia nos deixa em estado de confusão mental e emocional. Isso pode surgir de problemas pessoais, familiares, de saúde ou de opressão social mesmo. Mas se Deus intervém e consola, surge como antídoto para essa ansiedade. Esse consolo de Deus não apenas acalma, mas traz alívio e alegria profunda à alma, preenchendo o vazio deixado pela aflição. Entreguemos nossas preocupações a Deus. Só nele encontramos descanso, a certeza de que não estamos sozinhos, pois Deus cuida, compreende e cura. Tem uma música que diz assim: só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme, amor, Ele sempre está comigo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Deus é o consolo divino, portanto, é o que o sustenta o salmista, o povo que sustenta o povo de Deus em meio às crises, transformando o medo e a angústia em confiança e júbilo. As recomendações diversas para nós na palavra estão em Filipenses 4, 6 e 7. E diz assim: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante oração, as súplicas e ação de graça. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que conselho não se preocupar com nada, mas apresentar tudo a Deus em oração, com gratidão. Recebendo em troca a paz de Deus que guarda o coração e mentes em Cristo Jesus. Diz a palavra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Apresentar por meio de orações e súplicas com ação de graças os nossos pedidos e ao nosso Senhor. A cada um de nós foi dado a graça segundo a medida do dom de Cristo. Então não podemos nos preocupar, não ficar ansiosos com nada, é colocar tudo é tudo, como dizia o Padre Jonas, tudo é tudo na mão de Deus. A medida do dom de Cristo é a plenitude do seu amor, graça e perfeição espiritual. Cristo é infinito, mas ao se encarnar, ele assume uma forma humana com medidas finitas, porque nós somos finitos. Embora seu dom, amor e graça sejam ilimitados. Então ele se tornou finito por amor a nós,
para ser igual ao ser humano em tudo, menos no pecado. Cristo é a fonte de todos os dons. Todos os dons estão nele. E ele reparte seus dons conforme convém para cada um de nós. Nós agradecemos a Deus por essa palavra que cura, que liberta, que restaura, que consola. Quando nós vamos em busca da palavra, quando nós pedimos a palavra ao Senhor, Ele vem em nosso socorro com a palavra para nos curar, para nos consolar, para nos corrigir, para nos dar força, nos colocar de pé, de pé. Ele nos quer ver livres, libertos de todo o mal. Na 1 de Pedro 5:7, deveres do clero e dos fiéis, diz assim: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, meu irmão. Deus tem cuidado de cada um de nós. Não precisamos nos preocupar, precisamos confiar e obedecer. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de mim. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de você, pois ele cuida de mim. O apóstolo Pedro escreveu essa carta para encorajar cristãos que enfrentavam sofrimentos e provações, lembrando-os que ao se humilharem e confiar em Deus, Ele os ajudaria a permanecer firme. Aguenta firme, meu irmão, como dizia o padre Jonas. Aguenta firme, minha irmã. Aguenta firme. É um chamado para não carregar o peso das preocupações, mas sim delegá-la a Deus, que se importa profundamente com cada indivíduo, oferecendo paz e suporte, especialmente em tempos difíceis, como os que os leitores da época viviam e como nós vivemos hoje, tempos difíceis, muito difíceis. Deus cuida de você e das suas preocupações. Jogue suas ansiedades sobre Ele, confie e descanse em seu cuidado. Nós precisamos confiar que Deus cuida, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Então confia, meu irmão, confia, nada tema, é no Senhor que nós esperamos, é no Senhor que nós confiamos e é nessa graça que nós caminhamos juntos, vamos caminhando, vamos nos aproximando do rosto do Senhor, da face do Senhor, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, porque confiamos no Senhor que cuida de cada um de nós. Deus abençoe a cada um, que a graça esteja sobre cada um, que o derramamento do Espírito Santo e os dons do Senhor que o Senhor quer te entregar, quer me entregar, seja assumido e colocado à disposição do outro. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Bendito, adorado, glorificado e exaltado seja para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Já estamos no 3º dia do cerco, graças a Deus. Achei que nunca ia chegar nesse dia
Olha, mas nós estamos caminhando, gente. Isso é uma graça muito grande. Já quero colocar aqui nas minhas orações e peço que você também coloque nas suas a vida da Nilza Ricardo, o esposo Sebastião e seu filho Flávio. Ela que é a nossa pregadora, que o Senhor vá de encontro à sua casa, Nilza, à sua família, que Ele possa providenciar tudo aquilo que é necessário no dia de hoje, para você e todos da sua família. Já aproveito para pedir a Deus também que conceda a graça da conversão, da primeira à 10ª geração sua. Muito bem, nós já chegamos hoje ao terceiro dia do cerco e já vamos rezar para o povo no horário de 7 horas, 8 horas e 9 horas. Coloco aqui a Daniela de Blumenau, Santa Catarina, minha afilhada maravilhosa, a Maria Aparecida de Bom Despacho, Minas Gerais, a Elisa Maria de São José do Rio Pardo, São Paulo, a Rosa Maria de Alagoas, a Francisca Carneiro, minha mãe, de BH, Minas Gerais, a Eliana Gil de Timburi, São Paulo, semeadora, a Sônia Maria Barbosa Rodrigues, de Santa Teresa de Goiás. Coloco também a vida da família, de cada um dos familiares, da amiga da Fátima Gama, que faleceu ontem, foi enterrada hoje, a Érica, da cidade de Ribeirão Vermelho, o esposo dela, que está bem sofrido, Sandro, as filhas Maumi e Lavínia, a mãe Dona Tuti. Que o Senhor vá de encontro a esta família e revele a eles a face daquele que é a misericórdia. Que o Senhor vá de encontro à sua família. Sandro, não se desespere. Deus cuida, viu? É Ele que cuida. Quando eu ouvi a nossa amada cantando, gente, que voz dócil, né? Oh, meu Deus! O Senhor fala para mim e para você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é um lema da canção nova, o Senhor tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Se o Senhor cuida de um passarinho que não faz nada nessa vida, só semeia as sementes e faz com que a plantação progrida, né? E que dá muitos frutos, graças a Deus. Mas, olhando para nós, um passarinho é muito pequeno, né? E Deus cuida dele. Como Deus não vai cuidar de nós? Me explica. A palavra de Deus fala mais de 300 vezes. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus cuida de mim e de você. Ainda que nós estejamos atravessando o vale escuro, como essa família do Sandro e da Érica, que hoje choram de saudades. Mas eu creio que a misericórdia divina vai de encontro. Como tantas famílias que perderam seus entes queridos no dia de hoje, quantos ainda não se recuperaram, mesmo passado muitos anos, não conseguiu se recuperar da perda. Eu peço ao Senhor que vá ao encontro de cada uma dessas pessoas. Quando Deus nos criou, Ele deixou em nós um espaço vazio, no meu e no seu coração. E esse espaço vazio, só Deus pode preencher. Por isso, quando a gente está com depressão, quando a gente está com medo, desespero, angustiado, nós sentimos uma dor na região do peito, que é muito grande, não é? Eu já tive depressão muito forte. Quando eu tinha 15 anos, eu tentei o suicídio. Tentei várias vezes, na mesma semana. E não morri. Olha, gente, tô aqui, né? Não morri. Porque quando Deus não quer, não há quem queira. Meu irmão, minha irmã, Deus tem um projeto de vida para mim e para você. Eu creio fielmente que a graça do Senhor está sobre mim e sobre você, sobre a sua família e sobre a minha família. Confia, entrega a Ele
todos os teus medos, as tuas preocupações, a ansiedade, o desespero. Eu lembro que uma vez eu ouvindo o padre Marcelo, ele falava que o síndrome do pânico é também uma doença espiritual, porque geralmente as pessoas que falam muito da vida delas para os outros, dos projetos, dos planos, e aquilo ativa a inveja e a pessoa fica muitas das vezes acamada. Pode ver que as pessoas que têm síndrome do pânico ficam acamadas. E Deus pode curar e libertar, mas você tem que querer. Mesmo se você não tiver força para andar, peça alguém para andar com você. Procure um confessionário, procure uma igreja, vá adorar Jesus no altar, adore Jesus no sacrário, mesmo que esteja fechado e Jesus não esteja exposto, ele está lá dentro. Adore o Senhor todos os dias, que essa cura vai acontecer com o passar dos dias. Eu creio, eu fui curada, você também será. Vai pondo a mão no seu coração e vai pedindo ao Senhor para visitar você nesse dia, curar os medos. Quais são seus medos? Meu irmão, minha irmã, de que você tem medo? Eu tenho pavor de altura. Eu tenho muito medo de altura. Para mim, atravessar uma ponte é uma luta, mesmo de carro, de ônibus, a pé. Meu Deus do céu, para mim é um desespero. Eu detesto subir escada rolante, descer escada rolante. Não gosto. Mas qual é o seu medo? Esse é o meu medo físico. Qual é o seu medo? Aonde você e eu temos colocado a nossa esperança? Medo da morte? Aqueles que creem em Deus não têm medo da morte. Aqueles que creem em Deus sabem que nós teremos um tempo difícil, de luto, mas Ele nos deu 7 dias para chorar o nosso luto e depois voltar à vida. Levantar, lavar o rosto e pôr-se de pé. Saudade nós sempre vamos sentir, mas a tristeza não pode morar em mim e em você, porque aqueles que confiam no Senhor sabem que os nossos entes queridos agora não sofrem mais, eles estão na presença de Deus. Entrega a Jesus agora seus medos, porque você tem andado ansioso, ansiosa. Confia no Senhor. A última palavra é dele. Nada nem ninguém nessa vida tem o poder de mudar a sua história, se Deus não permitir. Confia no Senhor. Nada tema. Confia nele. Vai pedindo a Jesus para visitar você desde o ventre materno. Quando a sua mãe teve medo, medo de morrer, medo de perder você, medo de não dar conta, medo de ficar sozinha, medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer. Vai pedindo ao Senhor toda essa insegurança que foi gerando em você, através do medo da sua mãe. O medo paralisa, gente. Olha para Jesus e continua andando. Não tenha medo. Mais de 300 vezes a palavra de Deus fala isso. Não tenha medo. É uma ordem que o Senhor nos dá. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Vai perdoando agora. A começar em mim, a começar em você. Perdoe pelas vezes que você não deu conta. Pelas vezes que você paralisou diante das dificuldades. Pelas vezes que você recebeu a notícia que paralisou você, que você ficou passando mal. Vai pedindo ao Senhor hoje a graça de se perdoar. De perdoar aqueles que te causaram medo, pânico, desespero, ansiedade. Vai pedindo ao Senhor para perdoar agora o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e irmãs, pelo abandono, pela rejeição, pela calúnia, difamação, por aquilo que você jamais imaginou passar com a sua família e você tem passado. Vai pedindo ao Senhor que cure o seu coração agora para que você seja curado, lavado pelo sangue de Jesus, liberto em nome de Jesus.
Oria halakandara labadoria, kandara labadoria, labadoria, labadoria. Vai perdoando também as pessoas que não te amaram, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te julgaram, condenaram. Vai pedindo ao Senhor para que você receba essa graça de perdoar. Vai abrindo o seu coração e vai pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que você não amou, do jeito que eles precisavam e mereciam, do jeito que você não acolheu, não deu colo, não ouviu, não aconselhou, não acolheu. Vai pedindo ao Senhor a graça de perdoar e de se perdoar e pedir perdão. Oria halakandara labadoria, labadoria. Entrega para Jesus hoje o seu ente querido falecido. Se você perdeu alguém, na verdade não é perca, é entrega. A gente não perde ninguém para Deus. A gente só devolve para Ele aquele que um dia Ele nos emprestou. Pai e mãe, fiquem atentos, porque quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai pedir para mim e para você: cadê os filhos que eu te confiei? E aí, o que você fez? Orientou, avisou, rezou, colocou na presença de Deus, ou você lavou as mãos? Oria halakandara labadoria, labadoria. Vai pedindo ao Senhor a graça hoje. Entrega seu ente querido que não dá notícia, que foi embora, seu esposo que abandonou você e seus filhos, sua esposa que abandonou você e seus filhos. Vai pedindo ao Senhor a graça de perdoar aqueles que já foram para o céu e não estão mais no meio de nós. Vai entregando agora toda ansiedade, toda tristeza no seu coração. A saudade que ficou é gigante, mas o Senhor vai curando com o tempo. Oria halakandara labadoria, labadoria. Se perdoe pelas vezes que você não falou que amava, pelas vezes que você não teve tempo de se despedir, de perdoar e pedir perdão. Vai pedindo ao Senhor hoje a graça. Entrega seu ente querido falecido. Ele não é teu, ele é de Deus. Foi bom Jesus enquanto aqui fulano esteve, mas eu te entrego agora. Recebe na tua glória celeste. Oria halakandara labadoria, halakandara labadoria, labadoria. Oria halakandara labadoria, halakandara labadoria, 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 labadoria. Iria halakandara labadoria, kandara labadoria, labadoria. Eu te entrego, Senhor, minha família. Eu, a minha casa, meu esposo, meus filhos, minha nora. Eu te entrego, Senhor Jesus, os meus pais, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, cunhados e cunhadas, tios, primos, maternos e paternos. Eu te entrego, Senhor, meus afilhados e afilhadas, meus amigos de perto e de longe. Te entrego os meus inimigos, Jesus. Recebe na tua glória celeste, Jesus. Recebe agora no teu reino, Senhor. Põe as tuas mãos sobre eles, Jesus. Protege-os das ciladas e insídias de Satanás. Oria halakandara labadoria, 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 labadoria. Oria halakandara labadoria, 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 halakandara labadoria, labadoria, labadoria. Senhor Jesus, eu te entrego hoje o Brasil, a terra de Santa Cruz, Senhor. Lava com teu sangue, Jesus, as entradas e saídas do nosso país, Jesus. Põe os teus anjos, Senhor, Miguel, Gabriel e Rafael, os querubins e os serafins e toda a milícia celeste. Oria halakandara labadoria, kandara labadoria. Eu te apresento hoje, Senhor, todo o povo brasileiro que está nas ruas agora, em direção a Brasília, Senhor. A caminhada pela liberdade, Senhor, pelo nosso país. Nós te pedimos, Jesus, abençoa eles, Senhor. Aqueles que podem ir, aqueles que não podem, aqueles que estão enfermos, desempregados, aqueles que estão desanimados, abalados na fé e na esperança, aqueles que perderam tudo, Senhor. Aqueles que têm seu comércio, aqueles que são produtores rurais, donos de fazenda, de sítios, empresas. Senhor, eu te apresento hoje. Vem em auxílio ao teu povo, Jesus. Vem em auxílio àqueles que estão presos injustamente. Vem em auxílio, Jesus,
aqueles que perderam a fé e a esperança, Senhor, com tanta dor, tanta perseguição. Eu te peço hoje, Jesus, por todas as crianças, jovens e adultos que foram assassinados no Irã, Senhor. Te peço misericórdia divina, Jesus, sobre eles, sobre cada pai e cada mãe, sobre o professor, Jesus, que chorou tanto porque não tinha nenhum dos alunos na sua sala. Eu te apresento hoje, Senhor, o sofrimento do povo iraniano, o sofrimento do povo venezuelano. Jesus, dá paz ao mundo, Senhor. Fecha as comportas das trevas, Jesus. Fecha as comportas das brigas, das intrigas, das guerras. Abençoa, Senhor, a humanidade. Protege a humanidade dos maus, Senhor. Aqueles que carregam o mal neles, Jesus. Aqueles, Jesus, que rejeitam o cristianismo, rejeitam a família, rejeitam, Jesus, as crianças, os idosos. Eu te peço hoje, Senhor, põe a tua bênção, Jesus, sobre o povo brasileiro. Protege, Senhor, as nações. Lava com teu sangue agora, Jesus, o Brasil, a terra de Santa Cruz. Lava, Senhor Jesus, o presidente da República, os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores. Lava, Senhor Jesus, com teu sangue o Supremo Tribunal Federal. Lava os juízes, promotores, defensores públicos, advogados. Eu te peço neste dia, Senhor, desembargadores, lava com teu sangue, Jesus. Tu tens o poder de mudar a história do Brasil, Senhor. Eu te peço hoje, Jesus, pelas Forças Armadas, Senhor. Suscita a autoridade, Senhor, das Forças Armadas, Senhor. Suscita aqueles que estão abatidos na esperança e na alegria, Senhor. Dá a graça, Senhor, do desejo no coração de serem livres, Senhor, de serem libertos de todo mal, Jesus. Quebra, Senhor Jesus, tudo aquilo que foi lançado sobre o Brasil, toda a orla do demônio, todas setas, dardos inflamados do maligno, Senhor, que foram lançados sobre o Brasil, todos os pactos e alianças, todos os trabalhos e consagrações que foram feitas em território brasileiro, Senhor. Quebra com teu sangue, Jesus, anula, Jesus, com o poder do teu sangue. Eu te apresento hoje, Senhor, as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal. Eu te apresento os hospitais, Senhor. Te apresento os generais. Eu te apresento todos os soldados, todos os seus familiares, Jesus. Dá a graça, Senhor, de serem libertos, Jesus. Que caiam as escamas dos olhos, Senhor. Todos os tampões dos seus ouvidos. Tudo aquilo que paralisava eles, Senhor. Concede a graça da libertação, Senhor. Visita os hospitais, Senhor. Lava com teu sangue. Os postos de saúde. As escolas públicas e particulares. As universidades, faculdades. Os cursos técnicos. Eu te apresento os professores, diretores, alunos. Vem em auxílio, Jesus, ao povo brasileiro. Eu te apresento as creches, os abrigos, as casas de recuperação, as casas de repouso. Eu te apresento, Senhor, todas as clínicas de aborto. Eu te apresento os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem. Lava, Senhor Jesus, com teu sangue precioso. Eu te apresento as escolas, Senhor. Lava as escolas, Senhor, a mente das crianças, dos jovens e dos adolescentes, Senhor. Lava a mente dos professores, Jesus, concede a graça da libertação, Senhor. Todas as vezes, Jesus, que for pregado, anunciado, algo que seja diferente, a palavra do Senhor, que seja extirpado. Que a pessoa fique muda, como um dia Joaquim ficou, o marido de Santa Isabel. Que a pessoa fique muda e não consiga falar uma palavra
contrária à palavra de Deus. Põe sentinela, Senhor, nessas bocas. Põe sentinela nos ouvidos das crianças, Senhor. Liberta, Jesus, o ensino brasileiro de todo mal e toda maldade, de toda ideologia de gênero, de toda prostituição e promiscuidade. Visita a Igreja Católica, Senhor, na pessoa do Papa Leão. Visita os bispos, arcebispos, diáconos. Visita agora sacerdotes. Eu te apresento hoje, Senhor, as freiras, os seminaristas, os ministros da Eucaristia, as catequistas. Eu te apresento, Senhor, as comunidades de vida e de aliança. Eu te apresento, Senhor, todos aqueles que têm o chamado no coração para anunciar o teu evangelho. Que o Senhor toque-os, liberte-os de todas as amarras, tudo aquilo que está impedindo deles darem passos na fé. Liberta o teu povo, Jesus, para a missão. Levante a sua mão direita e fala comigo, Senhor Jesus, em teu nome, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Eu renuncio e repreendo agora Satanás, autor de todo mal, pai do engano e da mentira, está vencido na cruz do Calvário. Em teu nome, Jesus, eu renuncio e repreendo agora todo mal e toda maldade, que entra, Senhor, pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, pelas mãos, pelos pés, pela pele. Liberta, Jesus, o povo brasileiro de todo mal e toda maldade, toda contaminação que está nos ares, nas águas, nas encruzilhadas, nas águas paradas, nos formigueiros, nos cupizeiros, dentro dos animais, Senhor, amarrados, mortos. Em teu nome, Jesus, eu renuncio e repreendo agora e te peço. Liberta, Jesus, de todo encantamento, toda invocação do mal. Liberta, Senhor Jesus, de todo firmamento, tudo aquilo, Jesus, que é contrário à fé católica, contrário à tua palavra. Liberta no poder e na autoridade do teu nome. Jesus está visitando uma pessoa que estava muito prostrada. Você sentia como se estivesse carregando um prédio nas suas costas, não conseguia rezar, não conseguia ler a Bíblia, falar de Deus, anunciar o Evangelho, não conseguia profetizar. O Senhor está te libertando neste dia, toma posse em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelas curas, libertações, milagres, prodígios, salvação, que entrou na casa de muitos neste dia. Tudo é para ti, Senhor. Tudo é para ti. Louvado seja Deus, que o Senhor está presente na minha vida. Obrigado, Senhor. Te peço hoje que tome de volta, Jesus, tudo aquilo que um dia o Senhor providenciou para a minha vida e para a vida da minha família. E pelas brechas que nós fomos dando ao longo do caminho, Senhor, nós fomos perdendo a graça, Senhor. Eu te peço hoje, sela com teu sangue precioso, Jesus, tudo aquilo que é providência para a minha vida e para a vida dos meus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno, em nome de Jesus. Levanta-se, ó Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam diante de vossa face todos que vos odeiam. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço hoje
Esconde eu e a minha família, Jesus, dentro do imaculado coração da Virgem Maria. Quando o demônio me procurar ou procurar os meus, que ele encontre o teu sangue e a tua cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria.